Bom dia, seja muito bem-vindo ao Tati Cidade Entrevista Especial Porto, que hoje conversa com Yuri Andrade, especialista em assuntos marítimos e portuários. Bom dia, Yuri, seja muito bem-vindo, como vai? Bom dia, Roberta, tudo ótimo, graças a Deus. Começar falando um pouquinho, conta pra gente como é que começou a sua experiência no Porto de Santos. A minha experiência no Porto de Santos, ela começou aproximadamente 30 anos atrás, né? E eu comecei realmente pelo começo, eu comecei minha trajetória dentro de uma agência marítima como office boy e durante 20 anos, né, eu trabalhei na agência marítima e depois nós migramos para o armador, né, que são os donos dos navios. Trabalhei também muitos anos para os donos dos navios durante 20 anos e depois fui dirigir um terminal de retroportuária de Redex, um recinto especial de exportação no Porto de Santos. Foi quando, há 14 anos atrás, nós iniciamos o nosso negócio, um agente de carga. E hoje, o que faz, então, um agente de carga? O agente de cargas? O agente de cargas, ele promove uma solução, ele consegue trazer para os clientes uma solução logística. Essa solução logística, ela vem através de uma entrega do seu produto com uma agilidade, com um tempo menor possível e com um custo menor. Só que nós estamos falando de momentos realmente difíceis, principalmente esse momento durante a pandemia e esse pós-pandemia, que é a questão da falta de equipamentos e navios também disponíveis que não dá para atender todo o mercado. E o problema não é só aqui no Brasil, mas é um problema global. E aí, nesse quesito, a gente fala sobre a importância do setor de logística, né? Você estava falando sobre fazer tudo no menor tempo. Tem aquela premissa que tempo é dinheiro. Exatamente. Né? Então, a gente precisa equalizar essa conta de tornar possível, por exemplo, às vezes, colocar a maior quantidade de produtos dentro do navio. E aí a gente passa pela questão do calado, passa pela condição do Porto de Santos. Tudo isso vocês levam em conta? Levamos sim em conta. Isso daí teve um processo, né, na realidade, de mais de 20 anos atrás, quando os armadores eles decidiram compartilhar seus espaços dentro dos navios. Eles levaram muito prejuízo durante muitos anos, né, que foi os chamados joint, né, os joint ventures, onde eles têm um compartilhamento de espaço dentro dos navios, né, os armadores globais. Por exemplo, um armador que tinha 10 navios e saía com 20% com o navio vazio, basicamente, né? 80% só de utilização do navio, 20% você pega a cada 10 navios, eles perdiam 2 navios. Então, isso daí, com o tempo, os armadores foram formando parcerias, né? Porque o mercado foi mudando nesses últimos anos. Por exemplo, nós temos armadores que estão atuando aqui no Brasil, que tem 100 anos, né? Cento e tantos anos. E durante muitos anos não conseguiram realmente lotar seus navios, então levaram muito prejuízo, né? Os fretes, eles foram durante um período muito altos no mercado, lá atrás, e eles vieram caindo com o tempo. O mercado não aceitava nenhum tipo de aumento, principalmente quando você tinha aumento do petróleo, né, dos combustíveis, do fio, do diesel que são utilizados no navio. E realmente esse joint venture, essas parcerias, ajudaram muito os armadores, mas não foi suficiente para alavancar e recuperar as perdas que eles tiveram durante décadas, na realidade, né? E isso hoje, muitas vezes, as pessoas olham o resultado e falam, poxa, mas os armadores estão tendo resultados fantásticos, bilionários, né? Mas, na realidade, os armadores perderam muito dinheiro. Muitos deles ficaram realmente ruins das pernas. E quando aconteceu também o processo de aquisição, né, dos grandes armadores, começaram a comprar aqueles armadores que não estavam bem, menores, de médio porte, e o mercado foi se acomodando, porque o navio... Ele se readequa à realidade, né? Exatamente, porque o navio realmente, você pega aí, eu tive conversando recentemente numa feira internacional de logística,
E aí, falando, né, dos navios de carga solta, breakbulk, 80 milhões de dólares, um navio pequeno, né? Teoricamente pequeno. Então, você pega um navio desse de longo curso, realmente é muito investimento, né? Então, não tem como você realmente baratear esse custo logístico. E o custo logístico ele ficou caro, principalmente agora, em decorrência da falta dos equipamentos e dos navios, né? Tem mais cliente, negócios, do que propriamente navios disponíveis e contêineres. Dentro disso que você está falando, Yuri, até para a gente aproximar um pouco mais essa realidade das pessoas que estão nos ouvindo, muitas vezes as pessoas não entendem a formação de preço dos produtos que chegam na sua casa, por exemplo. Isso tem muito a ver com a cadeia logística, né? A gente teve recentemente todo mundo reclamando, por exemplo, do preço do café. Inclusive a gente fez uma matéria aqui que estavam faltando containers. Toda essa questão que envolve desde o insumo até todo o transporte, até chegar no produto final, até chegar na casa do consumidor, tudo isso interfere. Exatamente, tem uma interferência direta, né? Mas realmente esse custo logístico, ele não foi o armador ou os agentes de cargas que criaram esse custo, né? Esse custo foi realmente uma demanda global, não é? Esse aumento e também a questão dos investimentos, que são altíssimos, não é? E você imagina, a gente ficou aí basicamente, o mundo ficou mais de um ano e meio aproximadamente confinado, não é? Nós ficamos confinados e a demanda global, ela aumentou. Nós hoje somos mais de 7 bilhões de habitantes na Terra. Não para de crescer o número de habitantes, de pessoas e a demanda. O mundo globalizado, realmente, isso daí promoveu realmente algo importante, uma concorrência, uma disputa entre os próprios exportadores e importadores, onde a necessidade do mercado, ela não teve outra alternativa a não ser realmente alavancar os preços. Por quê? Aumento do petróleo, você tem o transporte, principalmente aqui no Brasil, nós temos o transporte rodoviário, que é um exercício. Você sabe que no Brasil, para você ser um empresário, não é fácil. O brasileiro, ele é muito criativo, né? Ele se reinventa. Você vê realmente as pessoas, às vezes, lá fora, por exemplo, na Europa ou até mesmo nos Estados Unidos, em meio às situações, né, adversas, eles não sabem lidar muito com isso. E o empresário brasileiro, ele é criativo. Por quê? Porque ele começou como office boy, que foi o meu caso, o caso de vários outros empresários que nós temos, que realmente começou do zero. Aliás, né? A gente está aqui na frente de um baita empresário criativo. E aí eu queria te perguntar exatamente isso, Yuri. A gente falou em vários segmentos aqui, a pandemia ela afetou o mundo inteiro, na verdade, né? E cada um teve que se reinventar da forma como pôde. O que você trouxe de diferente nas suas empresas? Trazendo isso que você falou com relação ao aumento do café, nós trabalhamos muito forte também no mercado de carnes, né? O Brasil é um grande exportador de carnes. O Brasil está entre... Se você pegar uma lista de alimentos, nós somos o segundo maior produtor de alimentos do mundo, né? Atrás dos Estados Unidos. O Brasil é um grande exportador, nós lideramos vários produtos em primeiro, segundo, terceiro lugar, não é? E o Brasil, esse aumento que nós tivemos no café, seja na carne, na exportação de carne, nos produtos, né, que a gente tem no mercado interno e no mercado externo também, mas o mercado ele começou realmente a se acomodar, né, a essa situação. Por exemplo, nós tivemos frete no passado de 10 mil dólares que caiu para $1.000. Você imagina durante 2 décadas o armador, não é, ele sofrendo perdas, perdas consideráveis, né, no mercado, por isso que realmente alguns armadores não aguentaram e sucumbiram, né, durante essa trajetória. E hoje não tem mais como você não colocar esse custo
do transporte logístico, seja no modal rodoviário, seja no ferroviário, né, no combinado do ferroviário, com o marítimo, com o aéreo, realmente teve um aumento substancial, mas não somente no Brasil, mas em todo o mundo. Né? Ou seja, quem hoje está presente e atuante no mercado, a gente pode chamar de sobrevivente. É verdade. Nós tivemos aí realmente o Brasil, a questão da infraestrutura, né, que nós temos aqui, durante anos muito precária, né, foi muito difícil esse trabalho, mas a gente reconhece também o esforço nesses últimos, digamos aí, nesses últimos anos, aí, principalmente de uns 3, 4 anos para cá, realmente começou um processo, né, olhando muito para esse setor portuário, né, a questão das estradas, de recuperação de estradas. Isso é muito importante para o Brasil, para os empresários, porque você imagina aqui um caminhão que roda na Europa, nos Estados Unidos, e um caminhão que roda no Brasil, com as estradas cheias de buraco e tudo, com todos os desafios, problemas com pontes, não é? Enfim, não é fácil fazer logística no Brasil, mas a gente acredita muito também no poder público, né? Em todas as esferas, porque tem que ter essa ajuda mútua, né? Entre o governo municipal, o governo estadual, o governo federal. Eles realmente têm que dar as mãos, entendeu? Porque isso daí vai favorecer o Brasil. O Brasil é uma potência, né, é isso que a gente espera, né, Yuri? Quando a gente fala de Porto de Santos, a gente precisa ter essa conversa entre essas três frentes. Às vezes a gente vê, na verdade, uma disputa, e basicamente uma disputa política, quando, na verdade, os interesses eles deveriam convergir para um único ponto. Quando a gente fala Porto de Santos, por exemplo, você tem governo federal com os seus pontos equivalentes, o governo estadual, o municipal, porque às vezes a cidade também dá as costas para o porto e o porto para a cidade, precisa ter essa conversa, essa convergência. Né? Exatamente, isso daí realmente é uma visão que ela demanda, né, essa responsabilidade dos nossos governantes, né, porque isso daí realmente influencia em tudo. O Brasil ele tem uma veia hoje muito grande de exportação, não é? A gente está ali na proteína animal, nós estamos nos grãos, nós estamos no mercado madeireiro, são vários mercados, não é? Fortes aqui no Brasil, que não param de crescer e não vão parar de crescer. E é o que eu costumo dizer, não é? O Brasil é o melhor lugar do mundo. Ele continua sendo o melhor lugar do mundo e o brasileiro... Eu falo assim, poxa, mas qual é o problema do brasileiro? Eu falo, o maior problema do brasileiro é não acreditar no Brasil. Eu acho que nós temos que acreditar no Brasil, nós temos que investir no Brasil. Nós temos um cliente no sul do Brasil que recentemente investiu 200 milhões de dólares, 1 bi, entendeu? Na ampliação dos seus negócios, né? São mais funcionários, é gente que já está no mercado global há muito tempo, tem as suas empresas fora do país, mas não deixam de investir aqui. Então, isso é sempre um apelo que eu faço a cada um dos empresários, né? Porque a tendência, muitas vezes, a pessoa fala, eu vou ganhar dinheiro, eu vou construir as coisas aqui no Brasil, mas depois vou pegar minha mochilinha e vou embora, vou para os Estados Unidos, vou para a Europa. Não, o melhor lugar do mundo é o Brasil. E você tem que investir aqui, você tem que pensar nos jovens, não é? A gente está vivendo um momento agora atípico. Nós temos profissionais no mercado que ficaram muitos anos desempregados, 10 anos desempregados, gerentes fora do mercado, gerente de logística, gerente de vendas, gerente comercial, gerente operacional, que ficaram longe do mercado e com essa explosão, com esse boom que nós tivemos agora durante a pandemia, né? E esse pós-pandemia, estão contratando esses profissionais na mesma posição, eles não estão vindo numa posição inferior. Quem era gerente está vindo como gerente, por quê? E a gente tem essa capacitação aqui no Brasil? Nós temos principalmente pessoas capacitadas, pessoas que vivenciaram essa transição, não é? Entre a agência marítima, armador, agente de cargas, não é? Nós temos muitos bons profissionais
que alguns anos atrás fala, poxa, a pessoa está com 40 anos, está velho. Está com 50 anos, está velho já para assumir um cargo ou para continuar num cargo, tem um pessoal mais novo. Não. Aqueles que enxergaram que essas pessoas mais experientes, né, está tendo uma demanda muito grande de 50 anos mais, de profissionais experientes, que aí você consegue unir a experiência e com a vitalidade da juventude, o pessoal que está aí, de repente, nos assistindo agora nas universidades, fazendo um curso de administração, um curso de logística, um curso de comércio exterior. Tem muito espaço no Porto ainda. Tem muito espaço no Porto, tem muito espaço, e eu queria dizer que vai crescer muito mais, não é? Então, as pessoas, muitas vezes, elas olham para aquele momento, olham para a foto, mas não olham para o filme. Nós conseguimos enxergar realmente que durante esses mais de 30 anos que eu estou no mercado, que o Porto ele nunca recuou, ele só bate recordes e a tendência é crescer mais e mais. E o que eu falo para as pessoas é o seguinte, acreditem no Brasil e acreditem no comércio exterior, com certeza. Bom, Tati Cidade, entrevista especial Porto vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Não sai daí, um minutinho. Até mais. Nesse sábado, você tem um encontro comigo no Band Esporte Clube. Dicas da Band para um trânsito mais gentil. É preciso ter cuidado no trânsito. Uma regra básica: se beber, não dirija. Não arrisque a sua vida e nem a de quem você ama. E lembre-se, gentileza gera gentileza também no trânsito. De segunda a sábado, 4 da tarde, Brasil Urgente. Estamos de volta com o TC Entrevista Especial Porto, hoje com especialista em assuntos marítimos e portuários, Yuri Andrade. Bom, Yuri, no bloco anterior a gente estava falando sobre como as pessoas se reinventaram nesse momento da pandemia. A gente sabe que o setor ele teve números positivos, né? Você estava falando que o Porto nunca andou para trás, pelo contrário, apesar de todas as dificuldades, a gente tem números maravilhosos, acho que principalmente no agronegócio, né, nesse momento da pandemia. Mas a sua empresa ou as suas empresas, o que fizeram nesse momento? Na realidade, quando começou a pandemia, foi um susto para todo o mercado, para todos nós, né? Porque nós precisamos nos adaptar. E isso daí, como eu venho dizendo, né? O brasileiro ele é especialista em atuar nas adversidades, né? Ter uma atuação muito boa, se sair bem das situações. E eu lembro que eu tinha feito uma viagem para Dubai, tinha ido para uma feira em Dubai, né? E quando nós chegamos aqui no Brasil, foi em fevereiro, mais ou menos fevereiro ali, começo de março, né? De 2020. Quando nós chegamos aqui no Brasil, dias depois tinha explodido realmente a Covid lá fora, né? E aqui no Brasil começou aquela situação da gente realmente colocar todo mundo no home office. Então não foi fácil, não é? A gente ter que fazer essa adaptação. E uma das coisas que realmente ficaram marcadas, Roberta, foi a questão do corpo a corpo. Porque desde o início eu sempre tive um entendimento, lá que eu comecei, eu aprendi com muitas feras de mercado aí, que a questão do olho no olho, corpo a corpo, ele nunca vai ser substituído, não tem jeito. Ainda que você esteja lidando com alguns mercados, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, mas aqui no Brasil, o brasileiro ele está acostumado muito com isso, com esse corpo a corpo, esse toque. Relações interpessoais, né? As relações interpessoais, mais calientes. O cafezinho, né? O almoço, ali o diálogo próximo com o cliente. Então, realmente, a gente teve que se adaptar e fazer realmente as conferências, né? Pela internet. E aí a gente começou a trabalhar muito isso, né? Chamar essas reuniões que eram presenciais
para reuniões, né, olho no olho ali, não ficar somente no telefone, né, com os clientes, por e-mail, pelo WhatsApp. Isso daí realmente nos ajudou muito, né, porque os clientes tinham muitas dúvidas, começaram a sofrer muito com a falta de espaço nos navios e a falta de equipamentos. Graças a Deus nós construímos uma parceria muito boa, não só com os armadores, mas com os próprios clientes. E realmente nós tivemos uma alavancada dos negócios durante a pandemia. E uma das coisas que eu deixei muito claras para a nossa equipe, para o nosso pessoal, foi: nós nunca podemos perder essa sensibilidade de lidar com o cliente e com os parceiros, né? Porque muitas vezes... Essa interligação, ela é muito importante, né, Yuri? Acho que fazendo um paralelo, assim como na política, você tem que ter essa articulação política em todos os segmentos, você precisa dessa articulação para o negócio dar certo, né? Essa articulação é muito boa. Então, nós conseguimos, durante esse período, ampliar ainda mais a nossa parceria, o nosso relacionamento, não é? E nesse pós-pandemia nós começamos a fazer realmente aquilo que nós sempre fizemos, que é a questão do corpo a corpo, olho no olho, entendeu? E trazer sempre esse diferencial logístico. Tentando, em meio a esse turbilhão de coisas que aconteceram no mercado, a gente trazer uma solução logística mais em conta e com um período, com um transit time, que nós chamamos um tempo de entrega mais rápido, né? E realmente nós fomos ganhando mercado, ganhamos mais parceiros, e isso tem sido muito bom. Mas não só nós, mas a gente viu que muita gente realmente cresceu durante esse período, e eu fico muito feliz porque é investimento, geração de emprego para essas pessoas que estão aí, saindo, estão na universidade, os jovens, né? Porque eu acho que o foco sempre é o jovem, não é? O jovem... A experiência do mais antigo, mais a inovação que o jovem exatamente, traz, né? Esse casamento, ele é primordial, não é? A questão do foco, do trabalho e saber que os resultados eles vão vir, é uma consequência do trabalho de cada um, não é? Agora, Yuri, falando um pouquinho de assuntos atuais, desses que a gente está vivendo agora mesmo, como, por exemplo, a guerra da Rússia e Ucrânia, como é que isso interfere na nossa vida e o que isso interferiu no seu trabalho? O Brasil, ele, historicamente, ele é um país, né, de paz, né? Nós, graças a Deus, não temos guerra aqui, não é a última guerra que eu digo, guerra entre países, a última... Se eu não me engano, foi a Guerra do Paraguai, né? 1870, não sei, mais ou menos isso. Mas, enfim, o Brasil, ele consegue se relacionar bem com o mundo, né? Essa é uma característica nossa, dos brasileiros, de fazermos negócios com as outras nações. Isso não parou. Por quê? Porque nós somos um produtor de alimento, um grande produtor, segundo maior produtor de alimentos do mundo. Então, não tem como a gente chegar e falar assim, nós não vamos mandar, não vamos exportar para a Rússia. Nós estamos exportando para a Rússia, né? Os portos ucranianos estão fechados, né? Mas os portos na Rússia estão abertos. E tem algumas empresas que realmente enxergam isso, né? Que você precisa, o Brasil, ele é o celeiro do mundo, né? Alimentar o mundo. Então, nós buscamos soluções logísticas e hoje a gente consegue exportar para países que muitas vezes estão sofrendo sanções, né? Estão tendo dificuldades. Nós já fomos para o Oriente Médio desenvolver um projeto logístico na Turquia, em Dubai, né? Para atender algumas demandas, porque a população não tem nada a ver com a guerra, não é? É muito triste, a guerra é uma coisa muito triste. E nós temos essa ideia da gente ser realmente um diferencial, da gente poder realmente tratar as coisas com muita responsabilidade e fazer parte, não é? Fazer parte, contribuir de uma forma positiva para as populações. Porque se nós temos comida, por que nós não vamos exportar? Ah, está em guerra. Não, separa as coisas. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos desenvolver, nós precisamos crescer e as pessoas
precisam comer, não é? E atrás contam com o dessas Brasil. empresas, né, Yuri, existem pessoas. De tudo isso que vocês vivenciaram nesses longos anos aí na sua vasta experiência dentro do porto, tem alguma experiência que mais te marcou? Por exemplo, a Rússia seria alimentar um povo em guerra seria uma delas? Olha, a Rússia nós já tivemos outros, né, outros exemplos, né, no passado, realmente com outros países, né, onde os armadores às vezes tinham que cobrar, né, uma tarifa de war risk, né, que é o risco de guerra, países que estavam sofrendo tensões, né, estão tendo algum tipo de ali quase em guerra, em estado de guerra, né? E isso tudo aí, realmente, nós sempre buscamos alternativas para que a gente pudesse colaborar com essas nações, né? O Brasil, ele, como eu disse, sendo o celeiro do mundo, nós não podemos ficar somente trabalhando com mercados que são mercados, não é, tradicionais. Não, aqueles mercados aonde precisar a gente tem que estar lá. Eu tenho essa visão, né? Uma questão até humanitária, não é? De você poder fazer um trabalho, né? Juntar forças com os teus parceiros para que você coloque o alimento na mesa das outras pessoas, de outros países, não só dos brasileiros, né? É isso aí, o Brasil alimentando o mundo, né? O Brasil alimentando o mundo, com certeza. Para a gente finalizar, Yuri, hoje a gente tem agilidade, segurança e preço como os grandes diferenciais para as grandes empresas. Que estratégias podem ser usadas, então, para garantir esse tripé tão importante para a economia portuária? Então, a segurança, se a gente for falar de segurança, do seguro das cargas, né? Se a gente for falar do aumento, né, dos fretes. Durante a pandemia, nós enxergamos que nós não poderíamos mais insistir para tentar segurar os preços. E o mercado, ele entendeu isso, os clientes entenderam. Porque nós, no início, nós até tentamos, que é uma prática normal, a negociação, não é? Com as linhas, com os armadores e com os clientes, da gente realmente conseguir chegar a adequar, né, a questão. Mas o mercado, como eu disse anteriormente, ele foi se acomodando, ele foi ganhando a sua própria forma e hoje as empresas, mesmo as empresas que estão pagando fretes altíssimos, não é? Eles estão se acomodando, eles estão crescendo. Não pararam de construir. Os Estados Unidos, se eu não me engano, cresceu 4,7%. O Brasil, 4,6%. Nós estamos crescendo. E a tendência é continuar crescendo ainda mais. Então, só notícia boa, né? Yuri, muito obrigada pelas suas informações. Parabéns pelo seu excelente trabalho e sucesso para você. Obrigado, Roberto. O Tarde Cidade Entrevista Especial Porto fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um abraço, a gente se vê. Até mais.